Olá, amigos, bem-vindos a mais um SEAC no Lar, uma oportunidade que nós temos semanalmente de tratar de temas do Evangelho de Jesus e com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Já há algumas semanas nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, um livro de Francisco Cândido Xavier, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e autoria espiritual de Emmanuel. Hoje nós trataremos da lição número 9, que tem o título A Luz Segue Sempre. Conosco o José Henrique Rubo, que também trará seus esclarecimentos sobre a lição. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos assistem. Como sempre, é um prazer estar aqui novamente para a realização do programa SEAC no Lar, junto com essa pessoa que eu prezo tanto, que é o Maurício, que tem tanto conhecimento a respeito da doutrina espírita, e a gente acaba tendo grandes discussões aqui, grandes reflexões sobre estas obras espíritas que nós analisamos aqui para o Evangelho no Lar. Obrigado, José. Jogou a responsabilidade agora, né? A lição hoje trará, de fato, grandes ensinamentos para nós, né? Vamos, evidente, dar conta delas, né? Como os amigos já sabem, né? O Evangelho no Lar é uma prática espírita, é uma oportunidade da família ou as pessoas que residem, né, no lar discutirem os temas do Evangelho, entrarem no conhecimento, né, do conteúdo do Novo Testamento, as palavras de Jesus, e que é sempre muito interessante. E hoje, inclusive, né, hoje que eu digo, na atualidade, nós conseguimos expandir até fazendo de forma eletrônica, então não necessariamente com as pessoas no mesmo lugar, né? As pessoas podem, inclusive, estar em países diferentes, como já aconteceu no início do ano, que eu e o José fizemos, né? Eu aqui, o José viajando fora do país, e nós... Então, a tecnologia tem sido para nós uma grande ferramenta de estudo. Hoje em dia só não estuda, não aprende aquele que... porque na comodidade do lar nós conseguimos ter acesso a esses ensinamentos. O estudo, né, do Evangelho no Lar, como nós gostamos sempre de lembrar, principalmente para aqueles que estão chegando a esse conhecimento, ele tem algumas regrinhas que nós colocamos, né, de uma maneira sequencial para facilitar. Não significa que tem que ser desse jeito sempre, que se não for desse jeito ele não tem resultado positivo, né? Não tem nada disso, não tem nada cabalístico, nada mágico, nada disso, mas é simplesmente para que a gente tenha uma sequência de realização, né? Então nós começamos normalmente, né, com uma prece, levando o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade, pedindo a presença dos bons espíritos, né? Que é sempre importante. No nosso dia a dia, nós deveríamos mesmo que mentalmente fazer isso em todas as atividades que nós fôssemos realizar. Né? É sempre muito bom nós utilizarmos desses momentos para a conexão com a espiritualidade, a conexão com o plano maior, o plano mais amplo da vida. Aqui no SEAC no Lar, nós selecionamos uma leitura a partir de um livro. Como eu disse logo no início, né, nós selecionamos o Vinha de Luz. Eu tenho um exemplar aqui comigo, né? Esse livro, como eu disse, é um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual, Emmanuel, ele pega trechos
trechos do Evangelho de Jesus, trechos do Novo Testamento, né? Os 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e aí comenta sobre esses temas, esses versículos, com uma profundidade maior, para que nós, então, possamos compreender a que se referia aquela situação e também como aplicar no dia a dia. E é justamente depois dessa leitura, né, que esse livro nos traz, que nós discutimos a respeito do texto, com as orientações, né, de Emmanuel. E, claro, sempre vendo a oportunidade de aplicação na nossa vida. Nós sabemos que, seguindo as orientações, com certeza, nossos passos serão mais firmes, a nossa vida, inclusive, ela será melhor, nos trará mais tranquilidade. Não que não vamos enfrentar as dificuldades da vida, mas as dificuldades serão encaradas de uma maneira mais tranquila, né? Uma maneira que nós nos consolaremos sobre as situações que enfrentamos no dia a dia. Então, tendo feito a leitura, as reflexões, as discussões sobre aquele tema, que pode levar de 15 a 30 minutos, né? Nós aqui costumamos levar um pouco mais, porque nós utilizamos o tempo da transmissão, o tempo da TV SEAC, da Rádio SEAC. Mas eu estou fazendo em casa, eu posso fazer 15 minutos, 20 minutos, né? Com aqueles companheiros que residem conosco, que se dispõem a participar, não é? E tendo feito, então, as reflexões, nós podemos encerrar. Normalmente, encerramos com uma prece também, mandando boas vibrações para aqueles que necessitam, para os enfermos, para os órfãos, para aqueles, enfim, abandonados do mundo. Pedimos a proteção para a nossa casa, para o nosso lar. É como se criássemos, nesse momento do estudo do Evangelho no lar, um campo de força, um campo de vibração que, a princípio, nos protege das situações que são corriqueiras na Terra, as vibrações, de certa maneira, né, malignas, que porventura, né, estejam por perto e possam nos atingir. Mas, é claro, a primeira transformação, fazendo de maneira séria esse estudo, é a transformação dentro de nós. Então, é o nosso coração o primeiro que se transforma. Também é praxe no meio espírita que nós deixemos uma jarra com um pouco de água, um copo com um pouco de água, e que essa, durante aquele processo de estudo, através das boas vibrações do nosso pensamento, do nosso estudo, será magnetizada. Então, ela receberá uma fluidificação magnética e se tornará como se fosse ali um remédio, algo que nos, de alguma maneira, vai mudar ali o nosso psiquismo a partir do momento que nós a absorvemos, né? No entanto, veja, não é nada milagroso, né? São situações que nós vamos fazer que são momentâneas, e a transformação verdadeira é feita na mente de cada um de nós. O estudo do Evangelho no Lar tem por objetivo fazer com que nós possamos, então, adentrar no conhecimento e promover uma transformação íntima de cada um. Mas aí tem algumas perguntas. A pessoa fala assim, olha, mas em casa ninguém é religioso, ou em casa as pessoas são de uma religião que não aceita a realização dessa prática. O que eu faço? Faço sozinho ou não faço? Né? Fazendo sozinho, que muitas vezes eu tenho que fazer. Eu faço em voz alta, em pensamento, né, de que maneira que eu devo me portar. E aí seria interessante, né, dar oportunidade para o José comentar conosco a respeito desses procedimentos. José? Pois então, Maurício, você colocou muito bem que toda essa reflexão, toda essa oração que nós fazemos, ela se dá
para que nós possamos fazer uma conexão com o mundo espiritual, nós possamos elevar o nosso pensamento para Deus Pai, né, esse Criador nosso, né? Então, veja só, se nós estamos fazendo uma conexão espiritual, não é necessário que a gente se preocupe em falar em voz alta ou não, né? Em falar alto ou falar baixo, né? Se a gente faz somente em pensamento, ou como o próprio Maurício falou também a respeito das companhias, nós não precisamos necessariamente estarmos presentes fisicamente um com o outro, né? Até mesmo usando esses recursos que nós estamos usando hoje, Maurício na sua casa, eu na minha, e todos os demais também nos seus locais, nós conseguimos, né, nos unir em pensamento e conseguimos fazer essa conexão com o alto. Então, nós não precisamos nos preocupar exatamente com isso. O que é importante realmente é que nós tenhamos um momento de introspecção, de reflexão, de olhar para dentro de si e olhar para Deus, e seguir os ensinamentos de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, seguir o seu exemplo. Então, essa é a reflexão, esse é o objetivo de nós fazermos o Evangelho no Lar, de mantermos essa conexão que vai trazer tantos benefícios para o nosso psiquismo, para a nossa mente, para o nosso comportamento, para a nossa existência. Muito bem, José, obrigado. Eu acho sempre importante, né, que nós façamos esses esclarecimentos, muito embora para aqueles que já praticam o Evangelho no Lar possa ser maçante a repetição, mas é até interessante para que a gente possa relembrar e, por que não, ensinar aqueles amigos também que ainda não têm a prática. Nós, já há vários anos, conduzimos grupos, né, de estudos dentro da Casa Espírita e sempre incentivamos a prática do Evangelho no Lar. E não é raro encontrar aquele que já há vários anos frequenta a casa, frequenta os estudos e ainda não iniciou. Não? E é exatamente um costume que é adquirido a partir da prática. A pessoa fixa um dia da semana que é mais conveniente, o horário que é mais conveniente, e aí deixa ali o celular programado para lembrar, porque senão nos primeiros dias ele não vai lembrar. E num dado momento se torna corriqueiro, né? Você vai se lembrar, vai falar, opa, peraí, daqui a pouco tem o Evangelho no Lar, né? Por quê? Porque se tornou um hábito. Então é importante que haja esse hábito. Nós temos tantos hábitos dentro de casa, não? Por que não ter o hábito de estudar o Evangelho de Jesus? Não é? Um hábito saudável e muito importante. Bom, como nós dissemos, então, nós falamos essa sequência, né, que nos ajuda sempre a estudar. Vamos partir para a lição propriamente dita, né? Nós vamos começar com a prece, depois fazer a leitura, os comentários em torno, né, dela, e daí fazemos o encerramento. Eu convido todos, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando, Pai, que mais essa oportunidade que nos é oferecida, que nós possamos adentrar os conhecimentos trazidos por Jesus, os conhecimentos do Evangelho, e refletir a respeito, para que esse conhecimento se nos torne mais comum, mais habitual, e possamos, então, diante das oportunidades que a vida oferece, colocar em prática, né, buscando seguir aquilo que o Mestre veio nos ensinar e que com certeza tornará as nossas vidas muito mais suave, muito mais fácil. Que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando, e que Jesus, nosso Mestre, nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Assim seja.
José, eu farei a leitura, então, dessa lição número 9, que tem por título A Luz Segue Sempre, e depois nós vamos comentando, né? E ele trata de um versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 11, e que você depois pode comentar a respeito, né, nos contextualizando a, a situação que se passa ali. Vou à leitura, então, de uma maneira íntegra até o final. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. É uma lição aparentemente curta, é uma lição que tem a necessidade de estudo e reflexão a respeito, para que nós possamos aprender um pouco dessa lição, que nós possamos assimilar pelo menos um pouco disso que nos é oferecido por Emmanuel. Antes de passar para o José contextualizar, nós podemos já começar pelo título: A luz segue sempre. A luz é a iluminação. O que é a iluminação para nós no Evangelho? A iluminação é a palavra de Jesus. E olha que interessante, segue sempre. O que significa? Que nada consegue segurar. Sempre estará disponível, sempre estará seguindo. O que cabe a nós? Cabe a nós, então, seguir essa luz que segue sempre. Mas aí como que nós nos comportamos, como se comportaram aquelas pessoas da época? É disso que vai tratar Emmanuel para nós. Mas é interessante saber em que contexto que isso estava acontecendo, não é? Então o José irá nos contextualizar esse momento. Maurício e também todos os que nos assistem. Então vejam, nós estamos aqui hoje estudando um trecho que o Emmanuel extrai do Evangelho de Lucas. Lucas é evangelista, ele, assim como Paulo, o apóstolo, não conheceu a Jesus pessoalmente, não conviveram, esses apóstolos não conviveram com Jesus. Mas Lucas, que era inclusive um companheiro de Paulo,
né, nas suas peregrinações, no seu apostolado, levando a palavra aos gentios, ele percebe a necessidade de reunir os vários escritos que já haviam, que ficavam rodando entre as diversas comunidades, para montar um evangelho. Assim como já havia o de João, já havia o de Marcos, já havia o de Mateus, mas ainda havia uma dispersão de documentos que precisava ser reunida. Então, Lucas se propõe a fazer isso. E então, ele reúne esses documentos e ele monta um evangelho que fica conhecido como Evangelho de Lucas. Os próprios Atos dos Apóstolos também são reuniões mesmo de documentos que foram compilados para montar esse capítulo, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Muito bem, aí Lucas, neste capítulo, né, que é o capítulo 24, ele está discorrendo sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Então, essa frase, esse versículo do Evangelho é retirado do momento em que Jesus, que havia sido crucificado na sexta-feira, havia sido sepultado, ele é colocado, então, lá no sepulcro, e no dia seguinte, o primeiro dia da semana, que é o domingo, né, as mulheres vão até o sepulcro, porque era um costume, para fazer uma limpeza, colocar alguns perfumes ali, né, para deixar o local, né, bem cuidado. E, para surpresa delas, a pedra que fechava esse sepulcro está movida de lugar, o sepulcro está aberto e o corpo não está lá. E, nesse momento, elas também recebem uma visão, tem uma visão de anjos que dizem: vocês estão procurando quem? Vocês estão procurando o vivo no lugar dos mortos. Ele não está aqui. Então, elas levam essa mensagem aos apóstolos que estavam reunidos, os 12, e falam assim, os 11 no momento, e falam: olha, Jesus não está ali, ele ressuscitou, nós recebemos uma mensagem que ele ressuscitou. E os apóstolos falam: mas isso é uma loucura. Né? Então, eles entendem essa mensagem, né, como um desvario daquelas mulheres, uma ilusão daquelas mulheres. Né? E, porém, né, Pedro se levanta e vai checar. Né? Por isso que aí depois, na lição, Emmanuel cita Pedro, porque Pedro se levanta. Pedro vai ver, Pedro vai observar. E ele chega lá e realmente ele identifica que o corpo de Jesus não estava mais lá. E aí começa toda uma rememoração, né, das palavras de Jesus, da história, dos escritos de Moisés. Ele começam-se a confirmar as profecias de que o Cristo, né, ressuscitaria no terceiro dia. Então, esse é o contexto que nós estamos agora observando e que o Emmanuel trouxe para dizer: olha, nós temos uma revelação, que é uma luz, nós chamamos as revelações de luzes, né? Daí, né, o título da lição do Vinha de Luz, né? Que a luz segue sempre. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de enxergarem e de crer naquilo que está sendo apresentado para elas. Jesus depois aparece para outros apóstolos, aparece para os peregrinos que estão na estrada, aparece para os próprios apóstolos, os 11 que estavam reunidos, e aí começa, então, toda a parte que antecede, né, a elevação do Cristo ao céu. É isto. Maurício.
Muito bem, José. Obrigado. Acho que muito bem esclarecido esse contexto, né, do texto do Evangelho. E sim, né, daí começa toda aquela história que é a comprovação de tudo aquilo que Jesus havia falado, né? Como eu disse, então, nós fazemos a leitura e aí vamos oferecendo alguns comentários a respeito. Né? Vamos parágrafo a parágrafo para facilitar. Né? Emmanuel nos diz o seguinte: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As pessoas, mesmo hoje, tendo toda a possibilidade de conhecimento, de pesquisa, né? Um mundo que a gente fala tanto das questões das comprovações científicas, as pessoas ainda, muitas vezes, não acreditam simplesmente por não acreditar, mas não vão atrás para comprovar, para usar aqueles instrumentos que podem trazer luz, que podem ou comprovar que são verdades ou não. Né? Pode até comprovar que não são verdades. No entanto, para que isso aconteça, a pessoa, primeiro, ela precisa ter a dúvida em si, e aí partir, então, para procurar o esclarecimento. Se a pessoa já tem uma opinião formada, não, isso não existe, isso não é verdadeiro, né? Ela nem vai atrás. Por quê? Porque ela nem tem a dúvida. Olha só a situação hoje, a questão das mensagens mediúnicas. Nós temos muitas pessoas que não acreditam em mensagens mediúnicas, mas não acreditam em nenhuma. Acreditam que todas elas são objeto de charlatanismo, não é? E, com isso, desprezam a oportunidade de verificar se são ou não verdadeiras, porque dentro de si ela já imagina o seguinte: não, isso não é possível, né? E nós, então, que procuramos estudar, procuramos o conhecimento, nós acabamos mais ou menos fazendo o papel aqui que foi feito pelas mulheres devotadas, né? A Maria Madalena, a Joana, a Maria mãe de Tiago, né, que é citada nesse texto por Lucas, e que fala assim: olha, isso acontece, isso é desse jeito. E aí muitos preferem dizer: não, isso não é possível, isso não existe. O que estão fazendo aí? As possíveis mensagens, né? E no caso, como Emmanuel cita, no caso da natureza divina, as mensagens gloriosas, elas são deixadas de lado por aqueles que não creem, né? E não querem nem tratar do assunto. Eles já têm a sua verdade como que, de certa forma, estabelecida. Se nós adentrarmos no segundo parágrafo ainda, que eu acho que dá para analisar os dois juntos, isso fica mais evidente. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores, né? São aqueles que escutam a mensagem, muitas vezes não acreditam só por acreditar, eles procuram raciocinar a respeito, procuram refletir, né? E aí então falam daquilo que viram, daquilo que comprovaram, que foi o que aconteceu com elas. Elas falaram daquilo que elas comprovaram. O sepulcro estava vazio, dois indivíduos, citados como anjos, disseram para elas: por que procura aqui? Por que procura aquele que está vivo entre os mortos? Então elas viram isso e foram contar aos demais. Continuando o texto: todavia são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade, não é? A novidade chega e, como eu disse, ela pode ser ou não
verdadeira, mas aí eu já tenho dentro de mim, não, isso não é possível. Isso não existe, né? Lembra que tinha aquele senhor, aquele padre, né, que quando falavam para ele sobre espíritos, comunicação de espíritos, ele falava, isso não existe. Ele tinha a verdade dele, que aquilo não existia. E nós, quantas vezes não nos comportamos igual o padre Quevedo, né, José? Uma pessoa fantástica, tinha ali seus princípios, né? Todo o nosso respeito a ele, mas ele tinha a sua verdade. A verdade dele estava cristalizada nele. Então poderia chegar com aquilo que fosse, que ele não aceitaria aquela novidade e nem que ia querer saber se poderia ou não ser diferente. E aí, aqueles que já estudaram os princípios do Espiritismo, que conhecem, imagina só, você chega para Allan Kardec e fala para ele assim, olha, tem umas mesas aí que respondem perguntas. E ele fala, não, isso não existe, fica por isso mesmo. Ele chegou, ele era incrédulo, e ele chegou a falar, pô, isso é impossível, mesa não responde. E ele está certo, mesa responde, eu nunca vi uma mesa responder nada. Mas aí o amigo insistiu e ele resolveu ir ver. Ele falou, não, não é possível, esse cara é sério, eu conheço, ele não é de fazer brincadeira, alguma coisa está acontecendo. E aí ele foi ver, ele fez igual Pedro, ele levantou e foi averiguar. Pedro foi lá, averigou e falou, nossa, está vazio mesmo, então é verdade, né? E Allan Kardec pega e vai lá verificar as mesas e ele fala assim, poxa, está respondendo. Eu sei que mesa não responde. Se mesa não responde, quem que está respondendo? Ele entra numa profundidade maior, ele entra na profundidade universal, ele aceita a luz que segue sempre. Ele não fica ali com a pouca iluminação, né, da verdade que já tinha. Olha só que interessante. Se Allan Kardec não tivesse saído ali do seu conforto, ido atrás verificar como que essas mesas respondiam, provavelmente a doutrina espírita não teria chegado por ele, né? A gente sabe que ela teria chegado de alguma maneira, mas não teria chegado por ele, não é? Agora, quantos de nós estamos nos comportando igual Pedro e quantos estamos nos comportando de maneira diferente, né? Essa é a questão. Eu tenho certeza que os companheiros, os irmãos, a exemplo de nós, eu, José, conhecemos muitas pessoas que têm muito daquilo que nós já aprendemos e verificamos como verdade, a pessoa fala, não, isso é uma besteira. Olha, eu me admiro, José, você é uma pessoa inteligente, estudiosa do jeito que é, né? Você acreditar nesses tipos de bobeira. Por exemplo, uma bobeira, né? Igual as moças aqui, acreditar que, de fato, né, Jesus havia reaparecido, né? Havia acontecido com ele a chamada ressurreição, que a gente tem a explicação também espírita para isso, e nem precisaria a explicação espírita, porque Paulo explica para a gente como que é essa ressurreição, né? Esse ressurgimento. José, comentário? Não vamos nos esquecer também de Tomé, né? Que Tomé, Jesus apareceu para os apóstolos, né? Os apóstolos reunidos numa casa fechada, né? E Jesus aparece dentro da casa para os apóstolos, e Tomé não estava com eles, né? Assim diz o Evangelho. E a hora que Tomé sabe disso, fala que ele diz, enquanto eu não vê-lo, não tocar nas suas chagas, no seu lado aberto, eu não acredito. Né? Então, a descrença, né, em relação a essa necessidade de ter a prova, né, nós temos essa necessidade ainda muito arraigada em nós, né? Então nós precisamos nos libertar disso, né? Então e também, olha só, para fazer referência a uma outra parte do Evangelho,
A gente vai ver, está escrito lá, se você não é capaz de amar ao teu irmão que você vê, como que você pode amar a Deus a quem não vê? Né? Então, nós temos uma dificuldade grande, né, de nos conscientizarmos da existência do nosso Pai Celestial, de quanto Ele é bondoso, quanto Ele é grandioso. Nós temos dificuldade de aceitar as palavras do Cristo, que veio nos mostrar o caminho, veio nos iluminar o caminho. E nós estamos insistindo ainda em vários erros, puramente porque nós não temos a fé, nós estamos preocupados somente com o aspecto material da vida que nós vivemos aqui neste mundo físico. Na hora que nós nos libertarmos disso, nós temos a iluminação, nós seremos como Pedro, que ouve o chamado, entende o chamado, percebe que aquelas mulheres não estavam falando nada absurdo, checa os fatos e cai em si de que as palavras, as profecias do Cristo estavam se realizando. E é interessante, não, José, porque Jesus falou o tempo todo e ele deixou claro que ia acontecer isso. Ele deixou claro, não foi outro que falou em nome dele, ele falou que isso aconteceria, né? E depois, quando ele dá a comprovação, mesmo aqueles que estiveram com ele, né, se sentiram, de certa maneira, abalados, né? Assim, isso é meio que impossível, né? Então, olha só que interessante, nós somos, de fato, acho que historicamente, né, a humanidade hoje progrediu muito, mas historicamente nós somos muito suscetíveis à questão das dúvidas, à falta de confiança, né? Muito céticos nós somos, né? Céticos, muito bem. Ceticismo em relação principalmente ao mundo espiritual, a vida, né, que é contínua. A gente costuma falar vida após a morte, mas não existe esse após a morte, é a vida. Vida poderia ser a vida após a vida. Exatamente, a vida durante a vida, a continuidade da vida. Né? É isso mesmo. E é interessante, é sempre importante que a gente tenha assim um pouco de ceticismo, mas que não deixemos isso se tornar algum dogma na nossa vida, né? Que nós tenhamos a dúvida e que procuremos, né, esclarecer, que não nos detenhamos nessas verdades históricas e milenares que caem por terra, né, no dia a dia. Na sequência, inclusive, do texto, Emmanuel nos diz: em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. Né? E é fato, desde a antiguidade, que nós temos muitos casos, casos tidos como sobrenaturais, e aí muitas vezes desperta o quê? Desperta o medo das pessoas, desperta muitas vezes interesses, né, de dominação em relação a outras pessoas, e com isso as pessoas acabam, né, se retraindo, acabam não fazendo igual Pedro, né, e indo averiguar. E quando desperta a curiosidade, aí é diferente, porque a curiosidade acontece igual aconteceu com Allan Kardec, igual aconteceu com Pedro, né? Vamos lá ver, vamos verificar, né? E aí gera aqueles que vão procurar entender o que está se passando. Continuando, as escolas religiosas deturpadas
porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia, né? Interessante que as religiões, que são aquelas que trazem, né, a espiritualidade para o homem material e que se propõem a dizer para o homem que há um plano, né, fora da matéria, e que nesse plano fora da matéria se encontra a divindade, o Criador, né, são as primeiras, muitas vezes, a negar as manifestações que vêm justamente da espiritualidade. Quando eu disse que Paulo havia falado sobre a ressurreição, ele comenta isso, ele fala que o que é a ressurreição? Ele não diz que é a ressuscitação, que é voltar à vida no mesmo corpo, ele não está falando isso. Quando a gente pega, né, em Paulo, nas cartas que ele escreve, ele diz assim, a ressurreição é renascer do espírito num corpo incorruptível, um corpo fora da matéria. É tão claro que isso foi o que ocorreu nessa passagem que Lucas traz, que é incrível que as próprias religiões, muitas vezes, neguem esse fato e acabem tentando, de alguma maneira, criminalizar aqueles que procuram fazer a leitura da maneira correta, né? Se nós temos esse entendimento, ou se nós procuramos esse entendimento, a gente fala assim, poxa vida, o corpo físico morreu, então o corpo físico não tem como. Poxa, mas se apareceu, e eu tenho aqui essas pessoas que são sérias e que declaram aqui que aconteceu isso, pô, eu tenho que averiguar o que foi que aconteceu, porque isso, de alguma maneira, mostra a situação de possibilidade. Não é? Então eu começo a pensar a respeito, eu não vou logo de cara atacar aquele que trouxe a situação, posso ainda não estar acreditando, mas o que eu vou fazer? Pô, deixa eu ir lá dar uma olhada nisso. O que já se falou a respeito? Né? Como que eu posso obter esse conhecimento? Então, dessa maneira, a gente vai adquirindo esse conhecimento. Por quê? Porque sendo esse conhecimento verdade, né, ou qualquer conhecimento, qualquer que não seja trazido, que seja verdade, ele vai se referir ao título lá em cima. A luz segue sempre, é impossível impedir a verdade de surgir. Ela vai surgir. E é muito melhor para aquele que adentra a esse conhecimento antes, por quê? Porque recebe o benefício antes e pode, inclusive, esclarecer os demais. Algum comentário, José? Que os 3 parágrafos seguintes aqui são fantásticos também. É aquela história, Maurício. É impossível acontecer até que aconteça. E é isso que Pedro constatou. Eu assim, puxa, mas como que o corpo saiu de lá de dentro por vontade própria? Não, foi lá. Não, ele realmente constatou que aconteceu. Que o que as mulheres estavam dizendo não era nenhuma loucura. Então ele viu, aconteceu. Então, se aconteceu, é porque é possível. Agora, sendo possível, é necessário que a gente entenda o processo, como que aconteceu. Então, esse como que aconteceu é que nós precisamos refletir, precisamos discutir. A doutrina espírita traz uma explicação que nem sempre é aceita, né, pelas várias religiões, mas existe uma explicação ofertada pelo Espiritismo para o que ocorreu. E é isso que nós discutimos nas nossas reuniões, nas nossas palestras, nos nossos cursos. Sabe, José, quando eu comecei a conhecer o Espiritismo,
o Espiritismo, de fato, ele me trouxe muitas respostas assim, de dúvidas, né, que eu tinha em relação ao próprio texto do Evangelho, né, o próprio o chamado texto, né, do Novo e do Antigo Testamento. E eu sempre procurei essas respostas, e em geral as religiões dizem, olha, é assim, é artigo de fé e pronto, né? E eu achei muito interessante que o Espiritismo ele traz explicações, né? E eu tenho, inclusive, e isso me foi dito desde o início, eu tenho o direito de duvidar dessas explicações. No entanto, quanto mais ali eu procurava saber e procurava verificar, existe, parece que toda uma coerência científica que envolve a área da química, da física, e que, de certa maneira, assim, vamos supor que o meu conhecimento não seja tanto para dizer que não é possível, eu também não consigo dizer que não seja possível, porque são respostas muito coerentes, né? Então, isso, de certa forma, me trouxe grande consolo, né? Eu gosto muito desse estudo, porque sempre me traz boas respostas, né? Eu falei dos parágrafos seguintes, ele está no livro, ele está em um parágrafo só, né, com 3 partes, né? Eu vou ler ele por completo para a gente já ir meio que concluindo, né? Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. A primeira parte, né, que trata aqui nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, né, me parece uma clara referência ao período de Inquisição, onde aqueles que porventura tivessem alguma revelação do plano espiritual, ou tivessem algum conhecimento que saísse do campo material, eram taxados como bruxos, né, queimados em praça pública, né, e a Inquisição ela foi do século XII até o século XVIII aproximadamente, e fez muitas vítimas. No entanto, hoje eu acredito que simplesmente muitas pessoas, em alguns círculos, elas não são queimadas em praça pública, mas ainda da maneira que Emmanuel coloca, que são tidos como dementes visionários, feiticeiros, né, aqueles que de alguma maneira traz alguma inverdade, né? Traz alguma mentira. E a gente volta justamente no parágrafo anterior. Quem que manifestou esse tipo de perseguição? Exatamente as religiões que estão para comprovar que o plano espiritual existe e está em contato, né, com aqueles da Terra. E, além da questão da Inquisição, o século XVII, né, nos anos 1692 e 1693, a ocorrência em Essex, o condado de Essex, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde dezenas de pessoas foram sacrificadas acusadas de bruxaria,
né? Por quê? Porque uma ideia, né? Uma ideia errada, uma ideia fanática, né? Promoveu isso em relação a pessoas daquela comunidade. E aí fica muito fácil, né? Você acusa a pessoa de bruxaria, fala alguma coisa e ninguém vai verificar nada, a pessoa vai lá, acaba cometendo grandes crimes, né? Tem as outras duas partes aqui também desse parágrafo, que são interessantes, mas você gostaria de comentar esse, José? As fogueiras, né, só mudaram de características. As fogueiras continuam, né? Hoje você não queima a pessoa, mas a pessoa é execrada, ridicularizada. Hoje é cancelado, hoje viu, é José? É cancelada cancelado. na rede social. Né? Por quê? Porque ela tem uma crença diferente, ela entende, não vamos chamar nem de crença, mas ela entende de uma forma diferente. Então, esse entendimento diferente, o ser diferente do grupo, é o suficiente para que ela seja afastada, né, colocada de lado, né, ela não está adequada ao grupo. Ok. A segunda parte desse parágrafo, né, eu acho importante também por uma afirmação aqui muito interessante, ó, é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. E as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram um consumado desvario. Olha que situação, e a gente se desvia mesmo com isso, né? Quais são esses inferiores interesses de alguns momentos? Bom, para entender alguns momentos, diante da vida verdadeira, a vida espiritual, a própria vida física pode ser algum momento. Né? Ela pode ser tida como um momento qualquer, né? E o que nós muitas vezes fazemos nesses momentos? Assim, nós não damos o crédito, nós não damos importância às questões extrafísicas, ao plano fora da matéria, e aí então nós nos perdemos em algumas situações. E aí, às vezes, as pessoas acham que é simplesmente trabalhar demais, querer um carro, alguma coisa assim, né? Ou só querer comprar as coisas, tal. Mas isso também, sem dúvida. Mas olha, hoje em dia, quantas e quantas pessoas não perdem um grande tempo discutindo política ou posicionamentos políticos no dia a dia, nas redes sociais, no emprego, né? Quantas amizades são importantes, amizades fazem parte, né, da lei de sociedade que o Livro dos Espíritos nos traz. Quantas pessoas não desfizeram amizades por divergência de visão política, gente? Então, olha só, isso são, né, interesses inferiores. Isso são situações que vão nos fazer afastar da chamada verdade imortalista, né? E aquele que se dedica hoje, né, fala, olha, tem algo além disso, então eu falo assim, esse aí olha, isso aí, como dizem, né, isso aí não enche barriga, eu tenho que me preocupar com quem está fazendo isso, quem é o prefeito, quem é o governador, porque isso sim influencia, né? A gente sabe que sim, tem importância, a gente não despreza essa importância, mas não é só se dedicar a isso, né? Aí é perder momentos preciosos da nossa existência, né? E por último, José, ainda se você me permite, né, terminando a terceira parte desse parágrafo, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. O efêmero, o que é? Aquilo que é passageiro, né? Rápido, ele vai acabar já já. E, né, a gente se entrega a isso, que vai acabar daqui a pouquinho, já deixou de existir, e deixa de acreditar na expansão da vida nesse plano infinito, na eternidade.
Ou seja, aquele espírito que vai sobreviver à morte da matéria e vai continuar se manifestando com o corpo incorruptível, né? Com o corpo que vai revestir o espírito e mostrar que ele permanece vivo. É assim que Emmanuel termina. A luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos, né? Aqueles que vão continuar procurando e divulgando essas verdades espirituais, não é, José? Certíssimo, Maurício. Aí fecha, realmente, o Emmanuel fecha muito bem, né? Porque o título é A Luz Segue Sempre. A luz da ressurreição, a luz do Cristo. O que ele trouxe segue. Não há nada que impeça a luz de caminhar. A luz, ela ilumina onde quer que ela esteja. Então, a nossa existência, o nosso caminhar, a nossa evolução está iluminada pela palavra de Jesus Cristo. Tudo que está ali, já está tudo dito. Jesus trouxe tudo para nós, né? Então, ele já iluminou. Então, não há, mesmo que alguns de nós ainda resistamos a essa luz, não há como, né, impedi-la. É como diz o ditado, não se tapa o sol com a peneira. A luz vai passar. Então, isso é inexorável, não tem como nós impedirmos que aconteça. Então, deixemos essa luz nos ilumine, vamos sentir essa luz, vamos sentir esse calor do amor de Jesus Cristo na nossa face, no nosso rosto, vamos passar isso, vamos transformar isso em amor, em caridade, em fraternidade para os nossos irmãos que necessitam. Vamos levar essa palavra àqueles que ainda desconhecem ou que não estão ainda atentos a ela. E nós vamos ser apóstolos também do Cristo, nós vamos ser também os replicadores dessa luz. Seremos aí também atenderemos ao chamado do Cristo dessa forma. Maravilha. José, chegamos praticamente ao tempo, né, que nos é concedido. Eu acredito que uma lição muito interessante hoje, né? Acho que traz grandes ensinamentos também. Como eu disse, mesmo curta, né? Está sempre com uma grande profundidade. Se você me permitir, eu vou fazer a prece de encerramento, né? E aí já nos despedimos dos nossos companheiros, então. Chegando, então, ao final do nosso encontro, como eu disse no início, encerramos com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade de esclarecimentos que nos foi oferecida tão gentilmente. Também a nossos amigos, nossos irmãos espirituais, que trabalham assiduamente, tanto na nossa proteção quanto na divulgação do Evangelho de Jesus, por mais uma vez estarem conosco, e, é claro, agradecendo a nosso mestre, em nome de quem sempre nos reunimos para os nossos estudos. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Nosso boa noite a todos, então, bom o resto de semana, fiquem com Deus. Assim seja, boa noite a todos.